Olá pessoal, amigas e amigos do canal A Mil por Hora, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo inédito, porque hoje é quinta-feira e toda quinta-feira é dia de TBT, é dia de uma recordação, dia de um fato marcante histórico do esporte a motor em duas e quatro rodas do Brasil e no mundo. Dito isto, vinheta no ar. Muito bem, gente, vocês que não me conhecem, eu sou o Rodrigo Mataro, comandante desta nave louca, que já se aproxima de 19.400 inscritos. Muito obrigado a vocês que estiveram aqui no final de semana da maratona de transmissões do European Le Mans Series, de Michelin Le Mans Cup, de GT Open, de GT Cup Open e EF Open. E olha, 18, 19 e 20 deste mês tem mais, tá? Porque será outro fim de semana de maratona de provas em Portimão e Monza, dois campeonatos, European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, GT Open, GT Cup Open, EF Open, encerrando a temporada. Pois é, acabam essas transmissões, mas elas continuam em dezembro com o Asian Le Mans Series, com 3 rodadas duplas. Em 24 e 25 ainda teremos muito o que apresentar no A Mil por Hora e queremos que vocês nos ajudem a chegar a 20 mil inscrições. Então participe do canal, inscreva-se, faça parte do clube de membros, tem planos a partir de R$ 2,99 apenas. Deixe o seu like para mostrar o seu apoio, ative o sininho para receber as nossas notificações. O TBT dessa quinta-feira seria um assunto de um piloto folclórico, tá? Seria para arrancar gargalhadas de vocês, mas não será, porque lembro que a data redonda desse acontecimento chega domingo, 6 de outubro, que é o dia da eleição para prefeitos de todos os municípios do Rio de Janeiro, todos os municípios do Brasil, do Rio de Janeiro, claro, também, exceto o Distrito Federal, que não vota para prefeito. Mas em 6 de outubro, inclusive no domingo, eu vou fazer uma live alusiva ao bicampeonato do Emerson Fittipaldi da Fórmula 1, que completa exatamente meio século nessa data. Mas no mesmo dia, 6 de outubro de 1974, completou-se 50 anos de um dos incidentes mais tristes de uma Fórmula 1, de um automobilismo dos anos 1970, onde a velocidade dos carros não acompanhava a segurança, ou melhor, a segurança das pistas não acompanhava a velocidade dos carros de Fórmula 1, da USAC, dos esportes protótipos, o que quer que fosse. E na Fórmula 1 o drama era mais amplificado porque eram carros ainda não construídos com fibra de carbono, eram monocoques de alumínio, carros com tanques muito próximos do motor, do piloto, como sempre foi, mas era ainda uma coisa muito incipiente na questão da segurança. E Jack Stewart, Emerson Fittipaldi e tantos outros diziam que o grande medo de você olhar para um plantel de 25, 26 pilotos que estavam inscritos ou participavam das primeiras provas do campeonato em janeiro, normalmente as temporadas da Fórmula 1 começavam no verão sul-americano, Brasil, Argentina, depois iam para a África do Sul e daí para a Europa. O medo da comunidade da Fórmula 1 era olhar para aqueles pilotos e se perguntar quantos deles voltariam para casa no ano seguinte. Porque, via de regra, a grande maioria sobrevivia, mas alguns não. Nós tivemos muitos casos ao longo dos anos 50, 60 e 70. Pilotos como Juan Manuel Fangio decidiram se aposentar porque perderam colegas demais. Isso é realmente muito triste. Jack Stewart, em 1973, ia se retirar com 100 corridas e se aposentou com 99 GPs, porque exatamente no fim de semana que ele ia fazer a 100ª prova da carreira, morreu o François Severo, em Watkins Glen. A pista nova-iorquina era boa, era rápida, tinha um traçado que até hoje é muito legal,
Eu gosto muito da pista de Watkins Glen, porém, era uma pista com uma declarada falha de segurança na armação dos guardrails. Não havia ainda brita, não havia áreas de escape asfaltadas, não havia telas de proteção, que foram um invento, da Fórmula 1 dos anos 70 para tentar frear os carros. E nem sempre as telas de proteção eram capazes de evitar acidentes graves, e vários deles aconteceram de 75 para frente, porque em 75 as telas de proteção passaram a tomar os circuitos imitando tela de galinheiro. E 6 de outubro de 74 foi ceifada cedo demais uma vida de um piloto de um país que tem uma recorrência de tragédias, de incidentes graves que assustam, que é a Áustria. Naquela oportunidade, em 6 de outubro de 74, há meio século morria Helmut Walter Koenig, um piloto que estava em apenas sua segunda aparição em Grande Prêmio, era o terceiro fim de semana de Koenig como piloto de Fórmula 1. E uma carreira que podia ser brilhante, poderia ter sido brilhante, e acaba abortada num incidente absolutamente triste. O Koenig, para chegar à Fórmula 1, ele teve uma trajetória muito sólida na Fórmula Super V, que era conhecida também como Fórmula Super Val, especialmente na Alemanha e na Áustria, porque foi lá o nascedouro daquela categoria, que depois veio chegar ao Brasil. E com os monopostos construídos por Kurt Bergmann na Áustria, os Cayman, que também com licença austríaca chegaram ao Brasil em 74, o Helmut Koenig tornou-se uma estrela automática daquela categoria que era muito semelhante hoje ao que a gente vê do F-Open, da Freca, são muito parecidas, e ficava num intermédio entre a Fórmula 3 e a Fórmula 2. Mas usando a mecânica Volkswagen, sempre foi muito confiável, e a categoria era extremamente popular no início dos anos 70, em território europeu. Teve a versão estadunidense, teve a versão brasileira. Nos Estados Unidos, inclusive, depois foi chamada de Mini Indy, a Fórmula Super V. E Koenig tentava se desenvolver, já estava fazendo até provas de longa duração, fez 24 horas de Le Mans, em 2 oportunidades, salvo engano. E em 74, já com 25 anos de idade, o Koenig, com dinheiro de patrocinadores, olhando o que Niki Lauda fizera contra o apoio familiar, porque o Lauda encontrou oposição da família, que era rica, que lhe negou apoio. O avô dele era um banqueiro muito influente. E Lauda foi a bancos, contraiu empréstimos, pagou para correr na March em 71 e 72, pagou para correr na BRM em 73, em 74 já era um piloto contratado da Ferrari e um vencedor de grandes prêmios. Um talento e potencial. E isso chamou a atenção de Helmut Koenig. Tipo, se o Lauda fez, eu também posso fazer. E lá foi ele, para tentar a classificação para o GP da Áustria de 74, com um Brabham da equipe de Martino Finotto, que era uma escuderia pequena, que alinhava o modelo BT-42 de 73. Era um carro datado, defasado, mas óbvio que o conhecimento da pista de Zeltweg, o Osterreiching, talvez pudesse ajudar o Helmut Koenig. Ele não se classificou para a corrida. O Dieter Quester, com o Surtees, entrou no grid, largou em último, chegou em 9º. E aí, como a Surtees vinha muito mal das pernas, tinha perdido o moco
perdido o Jochen Mass e havia uma ciranda de pilotos que tentavam se classificar com os carros da equipe de Big John e não conseguiam, Jean-Pierre Jabouille, Derek Bell e tantos outros, o Koenig bateu na porta do Big John e tipo, tem uma grana, se você quiser me ceder um cockpit, eu pago por ele e vou fazer as 2 últimas provas do ano, depois a gente fecha negócio. Imagino que ele tenha chegado com uma proposta dessas ao John Surtees, porque a equipe do John estava alquebrada, em péssima fase técnica, faltava patrocínio, faltava grana e os carros estavam muito mais sendo eliminados do grid do que correndo, com as ausências do Moco, que foi para Brabham, e do Jochen Mass, que iria para a equipe McLaren com o carro patrocinado pela Yardley, nas 2 últimas provas daquele campeonato no Canadá e nos Estados Unidos. E o Koenig pagou para correr em Mosport e olha, fez uma boa prova com o Surtees, chegou em 10º lugar. Ele deve ter pensado, poxa, aqui eu posso me instalar, de repente para 75 vou negociar uma vaga legal, haveria tempo, porque a pré-temporada começava naquele ano de 74 para se iniciar o campeonato de 75, que seria em janeiro, o início do Mundial. Fugindo do inverno europeu, a Fórmula 1 correria no verão sul-americano, 12 e 26 de janeiro nos GPs da Argentina e do Brasil. E o Koenig lutaria para ser piloto titular em qualquer equipe que tivesse, claro, a condição de lhe dar um carro decente e ele pagaria para correr se fosse preciso. Então aquele menino do capacete decorado com corações aqui na parte de baixo do queixo foi para Glen com a equipe de John, teria José Dolem como companheiro de equipe, José Dolem, um francês já falecido também, meio irmão de outro piloto francês igualmente já falecido, chamado Didier Pironi. Essa curiosidade, né, que o José Dolem e o Didier Pironi são filhos do mesmo pai, que casou com 2 irmãs. Uma a mãe de Pironi e a outra a mãe de José Dolem. Parêntese colocado nessa história, os 2 foram para Glen. Koenig classificou-se à frente do José Dolem nos treinos classificatórios para a última etapa do campeonato. E a corrida, todo mundo estava prestando atenção, óbvio, na batalha pelo campeonato entre Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni, que é um assunto que a gente vai debater domingo, tá? Na live que eu proponho para que vocês estejam conosco a partir das 8 da noite. No próximo dia 6 de outubro a gente vai celebrar o bicampeonato do Emerson Fittipaldi e todas as atenções daquela corrida eram para a decisão do campeonato. A direção de prova tinha avisado para não atrapalharem e claro que o Koenig não queria atrapalhar ninguém, queria fazer a corrida dele para mostrar o seu valor. Um carro deficiente de uma equipe idem. Tudo correu bem durante as 9 primeiras voltas da prova. Ele veio ali, largou da 23ª posição, estava lá tocando seu carro. Na altura da 10ª passagem, um dos pneus Firestone do Surtees TS16 teve um furo lento. E o Koenig não se apercebeu dessa situação. Isto posto, quando o carro entrou numa outra zona da pista, ele perdeu o controle e bateu direto no guardrail. O guardrail deveria ceder em todos os pontos, tanto a lâmina de cima quanto a lâmina de baixo. A lâmina de baixo cedeu, mas a de cima não. A de cima não influenciou no impacto, muito pelo contrário, ela foi responsável por uma das cenas mais infelizes da história do automobilismo e que poderia ter acontecido diversas outras vezes, porque alguns pilotos foram salvos ali por, podemos dizer, por milagres. Clay Regazzoni foi um que varou um guardrail em Mônaco, incrivelmente sobreviveu a uma porrada em 68, quando era piloto de Fórmula 3, na preliminar do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1. E François Sever, por exemplo, no ano anterior,
Também não foi salvo pelo guardrail, porque ele capota e o carro é achatado no impacto. Com Koenig foi ainda pior. E aí eu comparo, por exemplo, ao que foi mostrado no filme Rush, de Ron Howard, quando há uma questão de um acidente fatal na pista de Watkins Glen, meio que misturando as estações, mas eu entendi a licença poética. Porque, ao meu ver, era algo para falar do François Sever, mas o que aparentava ali era uma reprodução misto da tragédia do Sever com a do Helmut Koenig. Porque o Koenig, naquela prova de 74, na última corrida do campeonato, é simplesmente decapitado pela lâmina do guardrail que não cumpriu seu papel. Fica o capacete, cabeça, separado do resto. É uma cena lamentável. Aliás, é aquela história, né? Vocês sabem que alguns vídeos aqui vão falar de tragédias, esse é mais um. E se você não está preparado para isso, não assista. Como também não assisto do Gordon Smalley, não assisto do Tom Price e tantos outros que temos aqui. A gente, infelizmente, tem que falar dessas oportunidades que aconteceram para a gente poder refletir do que a Fórmula 1 e o automobilismo em geral viveram durante uma determinada época. O preço que se pagou para se ter mais segurança passiva, tanto nos carros quanto nos autódromos. E mesmo com toda a modernização dos circuitos e das categorias, ainda existem mortes porque o automobilismo é um esporte de risco. Motorsport is dangerous, tem em todas as credenciais, inclusive nas de jornalistas. Porque todo mundo sabe que o automobilismo é um esporte de risco. E Helmut Koenig sabia do risco que corria, como ele, James Hunt, Moco, Reutemann, Emerson, George Scheckter, Lauda, todos os nomes daquela época, Mark Donohue, Mario Andretti, enfim. É uma lista longa. Quem era piloto dos anos 60, 70, 50 e até dos anos 80, se envelheceu, tem que agradecer por ter sobrevivido e ficado tanto tempo por aí. O Jack Stewart, por exemplo, recém completou 85 anos, é o campeão mundial mais velho hoje ainda vivo. E claro, ainda há pilotos que sobreviveram à Fórmula 1 de antanho, que são mais velhos que o Jack, que o Emerson, que o Mário, que são os 3 campeões mundiais, acho, mais velhos do hall. Mas o Koenig tinha só 25 anos de idade. E era uma época que a Fórmula 1 não tinha tantos pilotos jovens assim, despontando. E ele era movido a sonhos, que tinha esperanças de seguir os passos do Lauda, de ser alguém no automobilismo, que tinha brilhado na Fórmula Super V, e que um guardrail, infelizmente, ceifou a própria vida. Koenig ficou lá, o corpo coberto por uma lona, foi uma coisa pro forma, a corrida teve que seguir, esse é o negócio. Não havia, como na Itália, uma lei que proibisse a corrida de ser cancelada. Todo mundo sabia que a morte ali, quem estava por perto sabia que tinha tido uma morte instantânea, um carro destruído, a corrida seguiu, Reutemann venceu, José Carlos Patti, que fazia aniversário do dia, 30 anos de idade, chegou em segundo, Emerson Fittipaldi foi o quarto colocado, Clay Regazzoni não pontuou e o brasileiro derrotou o suíço da Ferrari por 3 pontos, a McLaren conquistou seu primeiro campeonato mundial de construtores, e Jack Stewart, praticamente um ano depois de ter se aposentado, era o repórter da ABC Sports, a emissora estadunidense que cobria a Fórmula 1 na época, e Stewart estava lá, microfone em punho, entrevistando o bicampeão mundial, a quem ele considerava o piloto mais inteligente da Fórmula 1 daquela época. E Stewart, que foi um artífice da luta por mais segurança da Fórmula 1,
que ainda viveria a tragédia de Monruí e teria tantas outras ao longo do meio século posterior, Stewart certamente deve ter se lembrado de François Sévère, ao saber de Helmut Koenig, e a Fórmula 1 perdeu mais um entre tantos pilotos que deram as suas vidas para o automobilismo e ficamos sem saber se Helmut Koenig realmente era aquele potencial campeão que talvez as suas apresentações da Fórmula Super V pudessem fazer crer. É triste, é cruel, mas é assim. O automobilismo é assim. Sempre foi assim. Feito de heróis, de risco, de vida, de morte, de celebração, de tristeza, de tragédia. E a de Helmut Koenig foi mais uma, mas não pode ser encarada como tal, porque quando o piloto desaparece da forma brutal como ele desapareceu, talvez a gente tenha que repensar diversos conceitos, inclusive até mesmo a valorização da vida da gente. Do quanto a gente tem que ser grato por estar aqui. E principalmente ter empatia suficiente para entender a situação um do outro. Num mundo como o nosso, em pleno século XXI, em que as pessoas estão cada vez mais adoecidas, cada vez mais adoentadas, cada vez mais se isolando. Isso é muito triste, é muito triste. Mas enfim, sigamos. Bom, amanhã é dia de Minis com História. Vamos trazer mais uma miniatura, vamos comentar sobre o maravilhoso mundo das minis, dos carrinhos, como diz a minha querida Dani, a Daniele Costa, que é uma das inscritas, uma das assinantes do canal. Quero agradecer a você que assistiu esse vídeo a qualquer hora. Você pode seguir acompanhando todo o nosso conteúdo que fica à disposição de vocês, exceto os vídeos que são bloqueados, claro, por pedidos, né, no YouTube. Então é impossível que vocês consigam ver alguns vídeos, mas a grande maioria sim, mesmo os que não podem ser monetizados por questões de direitos autorais, que às vezes a gente acaba recebendo os avisos, mas os vídeos estão à disposição. E sobretudo, lembrar vocês que a gente vai fazer uma homenagem ao Emerson, ao bicampeonato do Emerson, no próximo domingo, dia 6 de outubro, a partir das 8 da noite. Então a gente se vê domingo, em live, aqui no A Mil por Hora com Rodrigo Matar, e amanhã em vídeo inédito da série Minis com História. E não esqueça, 18, 19 e 20 de outubro, o grande final de semana de encerramento de European Le Mans Series, Michelin Le Mans Cup, GT Open, GT Cup Open e EF Open, com dezenas de transmissões ao vivo. Fique ligado com a gente, A Mil por Hora. A gente se vê. Tchau!